tá? Bom, o tema dessa mesa é recepção de Nietzsche no Brasil, tá? Os participantes são a professora Scarlett e o professor Ivo, tá? Ambos dispensam apresentações, mas eu preparei aqui para a gente ter um panorama do que eles fizeram, de onde eles trabalham, para a gente poder dialogar melhor, tá? Então, vou apresentar a professora Scarlett. A professora Scarlett Marton é professora da USP, mestre em filosofia pela Universidade de Paris I. Ela é doutora pela USP também, fundadora do grupo Estudos Nietzsche, né, o GEM, e criadora dos cadernos Nietzsche. Publicou no Brasil mais ou menos cerca de 18 livros, na maioria sobre filosofia nietzschiana. Dentre eles, por exemplo, Nietzsche, a Arte de Decifrar Enigma, de 2014, Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, de 2010, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche, né? Só para nomear alguns livros. Publicou ainda ensaios em livros e revistas especializadas no Brasil, na Alemanha, Áustria, Espanha e vários outros países afora. Ela integra o comitê científico de Hypernietzsche e de Nietzsche Studien e de Monographien und zur Nietzsche Forschung, acho que assim se pronuncia. O professor Ivo, ele é professor da Unifesp, graduado, mestre e doutor em filosofia pela USP, pós-doutor na Universidade de Reims, na França, editor responsável dos cadernos Nietzsche e diretor do Centro de Estudos Nietzsche, recepção no Brasil, que é o SEMBRA, né? Órgão muito famoso também. É editor responsável dos cadernos Nietzsche, membro do GIR, que é o Group International des Researches sur Nietzsche, do GT Nietzsche, da ANPOF, e do GEM, que é o Grupo de Estudos Nietzsche. O professor Ivo ele tem experiência na área de filosofia, com ênfase no pensamento de Nietzsche e na filosofia francesa contemporânea. Então, bom, gostaria de passar a fala para vocês agora e que mostrassem para a gente o que vocês prepararam. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Henrique, pelas suas generosas palavras de apresentação. Eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizar os organizadores desta 14ª edição, 14ª edição da Sofia. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Na verdade, o que eu pretendo apresentar agora é um panorama de caráter bastante geral sobre a recepção de Nietzsche no nosso país. Nós bem sabemos que ainda são raros os trabalhos sobre a recepção das ideias filosóficas no Brasil. Talvez porque, em nossa formação, por muito tempo nos dedicamos a ler a obra dos filósofos e a compreender o seu pensamento, seguindo à risca o método de análise estrutural, que reza jamais separar as teses dos movimentos lógicos que as produziram, ou empregando o método genético, que leva a refazer o itinerário intelectual do autor, ou mesmo aliando os dois procedimentos, aprendemos a ler os textos. Apoiando-nos sempre numa bibliografia secundária que queríamos completa e atualizada, buscamos compreender o pensamento dos autores. E assim acabamos por perder de vista a maneira pela qual as ideias filosóficas chegaram e continuam a chegar até nós. Que impacto provocaram e ainda provocam, que resultados produziram e estão a produzir. Mas nem por isso deixamos de notar referenciais teóricos que se fazem presentes em nossa maneira de pensar. A presença de Nietzsche é incontestável entre nós. Nas últimas décadas, a repercussão de seus escritos acabou por fazer-se sentir nas mais diversas áreas. Nas artes plásticas, na música, na psicanálise, nas chamadas ciências humanas. A meu ver, houve 4 ocasiões em que essa presença se fez sentir com maior ênfase no Brasil. No século XX, as suas ideias despertaram interesse. Aqui chegaram, provavelmente, através do movimento anarquista europeu e espanhol, que considerava Nietzsche um pensador dos mais revolucionários. E sua obra deixou marcas em romances e contos brasileiros de teor anarquista nessa ocasião.
Poucas décadas depois, seguindo o espírito da época, Nietzsche passou a ser tomado em nosso país como pensador de direita. Por ocasião da Segunda Grande Guerra, artigos ideológicos que apareciam em revistas de cunho fascista pretenderam apropriar-se do pensamento nietzschiano. Mas quando chegava ao auge a difamação do filósofo entre nós, intelectuais de peso, como o professor Antônio Cândido, tomaram a sua defesa, conclamando a que se levasse em conta a sua técnica de pensamento e se recuperasse o filósofo Nietzsche. Por fim, na efervescência de maio de 1968, quando a extrema esquerda francesa fez dele o suporte de suas teorias, aqui Nietzsche passou a ser visto como iconoclasta. Foucault, Deleuze, Derrida e outros questionavam conceitos desde sempre presentes na investigação filosófica, punham em xeque noções consagradas pela tradição, subvertiam formas habituais de pensar e, ao lado de Marx e Freud, incluíam Nietzsche entre os filósofos da suspeita. Em nosso país, quase que como uma caixa de ressonância, privilegiava-se a vertente corrosiva do seu pensamento. Então, Nietzsche passou a nomear um estilo a serviço de um certo sentimento de existência marcado pela ousadia e pela irreverência. Invocou-se o seu nome para pôr em causa as instituições e os valores estabelecidos, a maneira bem comportada de pensar e de agir na nossa sociedade. A Nietzsche se recorreu para afirmar a necessidade de transbordamento e excesso, o desejo de êxtase e vertigem. Enfim, de Nietzsche se lançou mão para proclamar radicalismos políticos e pulsões eróticas. Dele se fez o patrono de uma comunidade de rebeldes imaginários. E assim se formou e cristalizou a imagem de Nietzsche libertário, conhecido sobretudo por filosofar a golpes de martelo, desafiar normas e destruir ídolos. Não havia nada melhor do que essa imagem de Nietzsche para contrapor-se à ditadura militar que, nos anos de 60, 70, levava à recrudescência da violência em nosso país. Contraposta a esta imagem, outra começou a esboçar-se em 1980. Então, por furtar-se a enfrentar o pensamento nietzschiano, houve quem pretextasse os efeitos políticos desastrosos que Nietzsche teria causado, declarando que seus escritos eram monstruosos, sem querer ver as deturpações de que haviam sido objeto. Assim, reavivou-se a imagem de Nietzsche precursor do nazismo, fruto de uma leitura ligeira e superficial. Por desprezar a sua reflexão, houve quem sustentasse que Nietzsche não fornecia instrumentos para analisar questões cruciais, assegurando que aqui, no Brasil, era inútil ler os seus textos, por deles esperar respostas imediatas para os nossos problemas. Assim, divulgou-se a imagem de Nietzsche desnecessário e inoperante, fruto de um modo de pensar pragmático, para desvalorizar suas ideias. Houve quem argumentasse que Nietzsche era um fenômeno episódico da história da filosofia, afirmando que sua obra não deixou marcas, por desconhecer, é claro, a gama de escritos e debates que essa obra continua a ensejar. E assim difundiu-se a imagem de Nietzsche sem escola nem seguidores, fruto de uma abordagem precipitada e cheia de prevenção. Em suma, houve quem alertasse para os perigos do contágio Nietzsche. Nesta década de 1980, que ele era um pensador contraditório e irracionalista. Ainda hoje, Nietzsche continua a provocar aversão ou fascínio entre nós, se bem que agora de forma mais atenuada. Enquanto, de um lado, a aversão
afasta o leitor dos textos, de outro, o fascínio leva o leitor a identificar-se com o autor. No primeiro caso, manifestando verdadeira alergia, o leitor deixa aflorar seus preconceitos e convicções mais arraigados. Siderado pela miragem da alma gêmea, o leitor vê paralisar-se a capacidade de reflexão e embotar-se o espírito crítico. Em ambos os casos, seja porque de Nietzsche procura apartar-se, ele procura acercar-se, o leitor acredita estar diante de um pensador dos mais acessíveis, sem atinar com as dificuldades de compreensão que seus escritos colocam. Não hesita em reivindicar ou exorcizar o seu pensamento, sem dispor-se a enfrentar sem intermediações suas ideias, não vacila em denegrir ou incensar a sua filosofia. Nos anos de 1990, começa a preparar-se um outro Nietzsche entre nós. O Brasil abre-se ao neoliberalismo e a tudo o que ele acarreta, a começar por converter cidadãos em consumidores. O ano 2000 marca um ponto de inflexão no trato com o pensamento nietzschiano. No Brasil, Nietzsche torna-se, entre aspas, popular. É explorado pela mídia, utilizado pelos meios de comunicação, apropriado pelo mercado editorial. Publicam-se livros introdutórios a respeito da sua filosofia, textos de divulgação de suas ideias, artigos em jornais e revistas que mencionam a qualquer propósito palavras suas. No mais das vezes, operam-se recortes arbitrários em seus escritos, visando a satisfazer interesses imediatos. De Nietzsche se fala como se fala de um autor na moda, sem ter conhecimento da densidade de sua reflexão filosófica. Tomado como objeto de consumo, Nietzsche é domesticado. A partir do ano 2000, impõe-se cada vez mais a imagem de um Nietzsche que nos ensinaria como ser bem-sucedido na profissão, preservar a saúde, encontrar a felicidade, em suma, como viver bem. E ele deveria, sobretudo, nos ensinar a evitar o estresse quando questionamos prejuízos, crenças e convicções. Portanto, há anos-luz do próprio pensamento nietzschiano. Hoje presenciamos a presença de vários Nietzsche entre nós. De um lado, há aquele que, domesticado, é completamente desprovido de caráter crítico. De outro lado, há aquele que se toma como um objeto de estudo como qualquer outro, ainda que continue a atrair as massas. É, sobretudo, como historiadores da filosofia que se comportam os estudiosos nietzschianos. Ricas e múltiplas, as pesquisas sobre o pensamento de Nietzsche continuam a prosperar entre nós. Entre as pesquisas em curso mais relevantes, não se pode deixar de mencionar as que revelam uma outra face do filósofo, aspectos totalmente inesperados do seu pensamento são agora explorados, como os ataques contra o ideal democrático, o combate à ideia de igualdade, da abolição da escravidão, a intolerância em face dos enfermos e fracassados, a condenação do movimento de emancipação feminina. É um Nietzsche conservador que surge na cena filosófica brasileira. E aqui eu gostaria de trazer uma informação, é que este Nietzsche conservador, que está sendo explorado em pesquisas que se voltam com atenção e rigor para os seus textos, esta nova vertente da pesquisa nietzschiana foi introduzida entre nós pelo professor Ivo da Silva Júnior. Cabe a ele, na verdade, todo o mérito por revelar este Nietzsche conservador
que surge, então, na cena filosófica brasileira, graças, evidentemente, aos trabalhos que o professor Ivo vem realizando. E neste momento, no momento em que em nosso país a extrema-direita chega ao poder, essa imagem deste Nietzsche conservador vem denunciar a situação mesma que estamos vivendo. Os 5 pontos que elenquei acima estão em vigor entre nós. Lembrando, os ataques contra o ideal democrático, o combate à ideia de igualdade, a abolição da escravidão, a intolerância em face dos enfermos e fracassados, a condenação do movimento de emancipação feminina. A perseguição política que leva a expulsar do país, encarcerar e até assassinar políticos de oposição, censura aos blogueiros e da limpeza ideológica nas universidades, que vivemos num estado de exceção e não numa democracia. Daí os ataques ao ideal democrático. A promoção dos interesses de grupos ligados ao capitalismo financeiro e ao agronegócio leva boa parte da população a viver abaixo da linha da pobreza, as desigualdades sociais. A reforma das leis trabalhistas, contrariando a Constituição brasileira, que reduzem ou mesmo suprimem os direitos dos trabalhadores, e o abandono deliberado da luta contra o trabalho escravo, ainda presente no país, a uma espécie de escravidão. O extermínio dos índios, o ódio contra os negros e o desprezo pelos imigrantes bolivianos e haitianos, além dos insultos xenófobos e racistas que invadem a vida cotidiana, manifestam intenções de caráter eugenista. A condenação do aborto, o desprezo pela igualdade do gênero nos salários e na política, assim como as atitudes homofóbicas, são indícios das ideias retrógradas sobre o lugar da mulher na sociedade. Nietzsche também revela entre nós, ao lado deste Nietzsche conservador, Nietzsche também revela entre nós o seu potencial de resistência. Em vez de apropriar-se de certos aspectos de seu pensamento, estes que mencionei, que seriam suscetíveis de confirmar os seus discursos, os ideólogos do poder, sua ignorância, não podem suportar o pensamento nietzschiano. Se os movimentos evangélicos, movimentos religiosos conservadores, apoiados por políticos evangélicos, não aceitam o anunciador da morte de Deus, os militares no poder rejeitam o discípulo de Dioniso para a contestação da ditadura nos anos de 1970. E assim volta, em toda a força, o Nietzsche libertário. Pela atenção de todos. Muitíssimo obrigada. Obrigado, professora. Passo a palavra agora para o professor Ivo. Obrigado, Henrique. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de início de parabenizar os organizadores do Sofia. Eu bem acompanho desde o início a dificuldade que os estudantes de filosofia da Unifesp têm para organizar essa semana e imagino que em tempos tão difíceis, em tempos de pandemia, as dificuldades tenham sido ainda maiores, por isso, novamente, meus parabéns. Eu vou de uma forma panorâmica, retomar alguns pontos que a professora Scarlett Martin já trouxe, fazendo alguns apontamentos da recepção do pensamento de Nietzsche no Brasil. Já no final do século XIX, com o filósofo ainda vivo, um ou outro de seus escritos chega ao Brasil. Assim, começa na Escola do Recife uma longa história da apropriação do pensamento de Nietzsche no Brasil. Um pouquinho mais para o final da minha fala,
quando eu falar do SEMBRA, desse Centro de Estudos sobre a Recepção de Nietzsche no Brasil, a que Henrique de Início já fez referência. Vou falar um pouquinho dos estudos que estão sendo realizados no SEMBRA, sendo que um deles gira justamente em torno da recepção de Nietzsche pela Escola do Recife, que é feito por um orientando meu, Thiago Pantuzzi. Bom, retomando então já no final do século XIX, Nietzsche chega ao Brasil e ele chega na Escola do Recife, ele chega na pena de um dos autores da Escola do Recife. A apropriação do pensamento de Nietzsche começa por aí. Rapidamente, por razões diversas, que vão do teor da filosofia nietzschiana ao estilo em que ela foi produzida, né? Boa parte da obra, a gente bem sabe, foi produzida na forma de aforismos, com muitos, não só, enfim, aforismos, textos curtos, etc., etc., passando por questões de ordem histórica, a apropriação foi facilitada, tornando o filósofo e sua filosofia extremamente populares, a ponto de ser encontrado na propaganda comercial da época. Então, encontramos frases atribuídas a Nietzsche em rótulos de medicamentos, encontramos frases de Nietzsche em anúncios de espetáculos de circo, encontramos o nome de Nietzsche sendo utilizado para batizar uma aeronave da FAB, enfim, essa utilização pela propaganda da figura de Nietzsche, do pensamento de Nietzsche, chega até mais recentemente, quando, nos anos 80, talvez alguns de nós, enfim, quem tiver um pouquinho mais de anos, vai se lembrar Nietzsche como garoto propaganda, quando de uma nova edição da coleção Os Pensadores. Bom, ao mesmo tempo, durante essa primeira recepção de sua filosofia, Nietzsche está na pena dos autores diletantes que publicam em colunas de revistas e jornais com uma frequência impressionante textos sobre a filosofia de Nietzsche ou até mesmo sobre a sua vida. Então, um anúncio da morte da mãe de Nietzsche, por exemplo, sendo publicada no Brasil. Nos Cadernos Nietzsche, que é uma revista da qual falarei um pouquinho mais adiante também, publicamos vários dossiês com esses pequenos escritos, né, publicados em revistas e jornais, dossiês esses em que, na sua maioria, foram organizados por Geraldo Dias. Concomitantemente com essa presença de Nietzsche na propaganda, com essa presença de Nietzsche na escrita de pensadores diletantes, vamos encontrar, como o professor Descartes Martin falou há pouco, a presença de Nietzsche na política brasileira. Né? Ou seja, a apropriação também vai se dar nessa seara. E em todos os aspectos. Né? Vamos encontrar a filosofia de Nietzsche presente. Então, se o encontramos entre anarquistas, vamos também localizá-lo entre os integralistas, com seus ideólogos que, juntamente, enfim, com Plínio Salgado, vão procurar fundamentar a eugenia a partir da filosofia de Nietzsche. Então, facilmente, movimentos contestatários, assim como os reacionários, vão se apropriar entre nós, aqui no Brasil, do seu pensamento. Na Alemanha, bem sabemos, como tudo se passou, mesmo o filósofo tendo posições explícitas contra o antissemitismo, ele foi aproximado da extrema direita. Aqui, entre nós, no Entre Guerras, idem, essa aproximação se deu, e isso fica bem claro a partir de um dossiê organizado por um outro colega, Luiz Rubira, com textos que vão bem mostrar o quanto Nietzsche era posto nesse ambiente que hoje qualificamos, que hoje nomeamos de extrema-direita. Textos como o Nietzsche de Hitler, Nietzsche e suas consequências, de autores importantes, como de J. Maria Carpo, como de José Lins do Rego, etc., enfim, foram publicados há dezenas nessa época. Ou seja, a aproximação de Nietzsche
desse pensamento mais extremista, de direita, se deu, de fato, também aqui entre nós. Bom, se Nietzsche esteve presente na propaganda, esteve presente na pena dos diletantes, assim como em várias vertentes de movimentos políticos, Nietzsche se fez presente nos escritos de alguns dos mais importantes intérpretes do Brasil, dentre eles Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Né? Trabalhos sobre a recepção de Nietzsche, desses dois autores, né? Também estão sendo realizados no bojo do Sembra, por Geraldo Dias, que tem procurado mostrar a apropriação que houve, não só por Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, mas por outros importantes intérpretes do Brasil, né? Mostrando como Nietzsche veio balizar um tanto a maneira pela qual esses autores desvendaram, entre aspas, aqui desvendaram o ser brasileiro e a sociedade brasileira. Ou seja, Nietzsche orientou um tanto, enfim, o termo é forte, mas, enfim, podemos utilizá-lo de forma um tanto nuançada, a interpretação que foi realizada do Brasil por importantes sociólogos brasileiros. O filósofo também se fez encontrar com muita força entre alguns dos principais expoentes do modernismo brasileiro. Por exemplo, Mário de Andrade. Ou seja, nessa literatura brasileira que se formava, a partir da semana de 22, Nietzsche estava com os dois pés. Bom, então, essa apropriação do pensamento de Nietzsche no Brasil, que ocorre com força nas primeiras décadas do século XX, com publicações sobre o filósofo, com os usos mais diversos, com traduções de importantes obras dele, etc., etc. Toda essa apropriação, toda essa onipresença quase do pensamento nietzschiano no Brasil tem um refluxo após a Segunda Guerra Mundial. As razões disso são evidentes. O atrelamento da filosofia de Nietzsche à ideologia de extrema-direita estigmatizou enormemente o filósofo. Décadas depois do desaparecimento de Nietzsche da cena brasileira, né, ele começa a ser recuperado com grande intensidade. Né? Nesse meio tempo, surgem alguns importantes textos que contribuem para isso. A professora Scarlett Martin citou há pouco o texto de Antônio Cândido, O Portador. Né? Temos esse ínterim também, na pena de Florestan Fernandes, um artigo que, na direção, embora com interpretação muito diferente, ajuda a recuperar enfim, Nietzsche desse limbo em que ele se encontrava, uma vez que ele se encontrava com a aproximação do seu pensamento com os horrores perpetrados durante a Segunda Guerra Mundial. O reaparecimento da filosofia de Nietzsche no Brasil, em grande medida, acompanha a recuperação europeia que se fez do filósofo. Em virtude de questões precisas, por exemplo, na França, a filosofia de Nietzsche caía como uma luva para combater um certo hegelianismo por lá reinante. A apropriação ocorrida por lá, por nomes de primeira grandeza, né? O professor Descartes também citou alguns deles, Deleuze, Foucault, Derrida, Bataille, dentre outros, acabou por reintroduzir o pensamento de Nietzsche na seara filosófica brasileira. Isto, claro, dado o atrelamento ao universo cultural que temos com a França, né? Dado esse atrelamento, Nietzsche reaparece entre nós sem os estigmas advindos das apropriações da política, das apropriações, enfim, feita pela política de extrema-direita da primeira metade do século XX. Nesse ínterim, por exemplo, ocorre a publicação do volume Nietzsche, da coleção Os Pensadores, com os textos selecionados por Gérard Lebrun, que escolheu a dedos as passagens que vieram a compor esse volume dos Pensadores,
textos, passagens essas que, evidentemente, corroboravam a sua interpretação de Nietzsche, que, diga-se de passagem, não era bem sua, mas de alguns contemporâneos seus. Volume esse que recebeu uma excepcional tradução feita por Rubens Rodrigues Torres Filho. Com a sedimentação de alguns departamentos de filosofia pelo Brasil, Nietzsche pôde, aos poucos, começar a ingressar na academia brasileira. Após o refluxo, então, ocorrido, após um gap em que Nietzsche desapareceu da cena, Nietzsche reaparece, e reaparece agora num outro contexto, né? Ou seja, a Academia Brasileira de Filosofia. Começava uma nova fase em que as abordagens dos diletantes ficavam para trás, né? E para isso a filosofia acadêmica contribuiu enormemente. As abordagens políticas deixavam de fazer sentido, o momento histórico era outro, e a asepsia feita pelos franceses foi tão drástica que a política ficara fora da filosofia de Nietzsche. Mas, em outras áreas, graças justamente à nova reorientação dada ao filósofo, em particular na França, iconoclasta, agora pôde impactar uma certa contracultura no teatro, no cinema. Por exemplo, poderíamos aqui lembrar, desde este momento, década de 60 e 70, o teatro de José Celso Martinez. Nas apropriações feitas em ambientes acadêmicos com forte teor religioso, vamos encontrar um Nietzsche que não vacilaria em se comungar semanalmente. Bem, esse é um ponto que aqui, enfim, eu não gostaria de tratar, mas seria um capítulo dessa recepção que, em algum momento, valeria a pena abordar enfim, de forma mais pontual, de forma mais precisa. Bem, com esse refluxo, com esse momento em que Nietzsche começa a aparecer novamente entre nós portanto, no ambiente acadêmico, temos um Nietzsche que não deixou de ser apropriado como outrora, pelo diletantismo, pela política, enfim, pelos mais diversos usos. Mas temos um Nietzsche que é apropriado de uma outra maneira, né? E essa apropriação, enfim, como disse há pouco, ela é de ordem, de outra ordem, enfim, ela é de ordem acadêmica, né? Então, o Nietzsche, ele passa a ser, no Brasil, sobretudo este. Não que as outras formas tenham desaparecido, né? Mas esta passou doravante a imperar. A apropriação principal do filósofo, portanto, ela é acadêmica. Nesse contexto, o principal livro, que com rigor de genialidade que caracteriza essa nova fase de Nietzsche, ou da apropriação, ou da recepção de Nietzsche no Brasil, é, como todos bem sabemos, o livro da professora Scarlett Martin, Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos. O que é evidente, mas vale a pena ressaltar, é que a recepção brasileira do pensamento de Nietzsche diverge, todo coelho, das que ocorreram mundo afora, né? A professora Scarlett Martin, ela mesma, tem trabalhado na recepção do filósofo Allures, né? Nietzsche na Alemanha, na França, na Itália, na América Latina. Há vários volumes publicados na coleção que a professora dirige, coleção essa intitulada Sendas e Veredas, procurando mostrar a maneira pela qual, em cada um desses países, Nietzsche foi recebido. Ou seja, a recepção brasileira, né, como eu disse há pouco, ela tem as suas especificidades, e as especificidades dela têm a ver com a cultura brasileira, tem a ver com a maneira pela qual a política, a economia, etc., no Brasil se desenvolveram, né? E todos esses elementos, né, nossos é que moldaram, de uma certa forma, esse Nietzsche que se trabalha no Brasil. Encaminhando para o final esse breve panorama que estou fazendo, eu gostaria de falar do trabalho de recepção de Nietzsche que realizamos no nosso campus
no centro, que, como o Henrique já apresentou, também já fiz referência a ele, é intitulado de Sembra, Centro de Estudos Nietzsche Recepção no Brasil. Até agora, estou falando em recepção e atrelando a esse termo, né, a ideia da apropriação. Né? Tenho falado das apropriações que ocorreram. Né? Essas apropriações que caracterizam a maneira pela qual a filosofia de Nietzsche é recepcionada no Brasil. Né? Apropriações essas que bem nos mostram que o trabalho de recepção é algo diverso daquele que realizamos comumente nos departamentos de filosofia. Ou seja, uma coisa é o trabalho de recepção, outro é o que realizamos diariamente nesse embate com os textos que, de início, a professora Scarlett Martin começou enfim, descreveu. Né? Enfim, as maneiras pelas quais podemos ler um texto, né? Utilizando a terminologia de Goldschmidt, por um método dogmático ou um método genético, ou, como a professora Scarlett Martin disse, conciliando os dois métodos, as duas metodologias. E o que diferencia esse trabalho de recepção, né, de um trabalho que realizamos diariamente nos nossos cursos? O que diferencia é justamente a abordagem metodológica. Na recepção de um pensamento, se observa a maneira pela qual ele é abordado, tratado, analisado, enfim, quais os métodos que utilizo para abordar certo objeto de pesquisa. Dentre eles, né, a leitura estrutural, né, que faz parte dessa apropriação que ocorreu num determinado momento, depois do refluxo, que aqui denominei de acadêmica. Há, portanto, uma diferença entre os métodos dos quais se lança a mão para tratar o objeto ele mesmo. Então, esses são os métodos que utilizamos diariamente no nosso trabalho, nos cursos. Outro é um método que utilizamos para realizar o trabalho de recepção, uma vez que esse trabalho tem as suas especificidades. Como sempre, se faz necessário para trabalhar, para realizar qualquer tipo de trabalho, de um instrumento, seja nas ciências exatas, biológicas ou humanas. E esse instrumento ele tem de ser adequado para o seu objeto de trabalho, de modo que possamos abordar o nosso objeto de pesquisa de modo eficiente. Bom, comumente se utiliza um método de caráter filosófico para se lidar com textos de filosofia. Então, seria adequado utilizar um método de natureza médica para trabalhar um texto filosófico, e vice-versa. No trabalho de recepção, é igualmente necessário um instrumento adequado para o trabalho. Um instrumento adequado para bem verificarmos, para bem chegarmos às apropriações que ocorreram do pensamento de Nietzsche na sua presença, na sua história, aqui no Brasil. Na crítica literária, um método para o trabalho de recepção, muito conhecido, foi desenvolvido por Liaus. Por vezes, esse método para o trabalho de recepção com textos literários é utilizado para o trabalho de recepção em filosofia. Como dizia há pouco, não faz muito sentido que se utilize um método que seja de natureza diversa daquele do seu objeto que está sendo estudado. Portanto, né, o trabalho em recepção de um pensamento filosófico vai exigir um método que seja da sua natureza. No caso, no Sembra, uma das vias que tomamos, um dos métodos que nos orientam, é aquele que é esboçado, poderia assim dizer, por Agnes Heller, que, a partir da descrição de vários tipos de recepções possíveis, contribui para jogar luz sobre essas apropriações que foram realizadas no curso do tempo da filosofia de Nietzsche no Brasil. É dessa maneira, então, que no Sembra, no Centro de Estudos Nietzsche, Recepção no Brasil, aqui no nosso campus, que trabalho sobre Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, movimento eugênico, assim como
em torno de vários outros intérpretes no Brasil, são realizados, no caso, por Geraldo Dias. Igualmente, é nessa via, a partir de um instrumento metodológico específico, que a maneira pela qual a filosofia de Nietzsche se fez presente na escola do Recife tem sido estudada por Tiago Pantuzzi, assim como por Felipe Xavier. Igualmente, por essa mesma via metodológica, que a presença de Nietzsche, né, no autor aqui na região sul-sudeste do Brasil, Dalcídio Jurandir, que é um autor paraense, é estudado por Euclécio Chagas. Enfim, todas estas, como fica evidente, são recepções da filosofia de Nietzsche, mais uma chave histórica, né? A maneira pela qual se deu a presença de Nietzsche nos intérpretes do Brasil, em movimentos políticos, etc., etc. Né? No meu caso, eu tenho trabalhado numa outra chave, que diz mais respeito, que aborda mais a recepção contemporânea de Nietzsche. No cinema, por exemplo, no cinema de Júlio Bressani, todo mundo conhece um famoso filme, Nietzsche em Turim, por exemplo. No teatro, poderíamos falar, enfim, principalmente de Zé Celso, mas não só. Há outros diretores de teatro extremamente importantes que também foram impactados por Nietzsche, a presença de Nietzsche nas artes plásticas, etc., etc. Bem, eu encerro um pouco por aqui, retomando em duas palavras esse percurso que eu fiz. No primeiro, uma recepção histórica do pensamento de Nietzsche, né, que se dá num primeiro momento, né, e essa recepção histórica que pode se fazer, que se deu a partir de certas apropriações que ocorreram nas mais diversas áreas da propaganda à política, né? A apropriação é essa que se interrompe por conta do estigma que Nietzsche passou a carregar, dado ao seu atrelamento com posições de extrema-direita, né? E, num segundo momento, com a sua retomada, né, uma nova apropriação que se dá, uma nova recepção que ocorre do seu pensamento, né, com Nietzsche passado, enfim, por um tratamento X, em que ele foi completamente apartado de questões de ordem política e o permitiu, em grande parte, estar presente nas academias brasileiras, né? E nesse momento, né, o trabalho com Nietzsche é outro, é radicalmente diferente daquele que era realizado outrora, né? A professora Scarlett Martin começou a sua fala falando um pouco disso, a maneira pela qual se trabalha hoje os textos de Nietzsche, né? E essa maneira está vinculada com com um modo em que a filosofia contemporânea acabou se articulando, na França em particular, e que chega até aqui entre nós no Brasil, né? Maneira essa que, como disse também en passant, não descarta, enfim, não fez com que as outras formas de apropriações do pensamento de Nietzsche, não fez com que essas outras formas desaparecessem, né? Elas continuam aí, estão presentes. Nietzsche na política, a gente conhece grupelhos de extrema-direita que lançam mão do pensamento de Nietzsche. Nietzsche está impactando, enfim, vários outros setores, mas a predominância nessa nova fase da apropriação do pensamento de Nietzsche, dessa recepção da filosofia nietzschiana, é esta que temos, né, que se dá nesse enquadramento, que é um enquadramento acadêmico. Bom, como havia dito antes de começar para Henrique, né, a minha fala e da professora Descartes seriam falas relativamente curtas, né, uma vez que gostaríamos de ter o máximo de tempo possível para dialogar com todas e com todos que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivo. Obrigado, professor Scarlett, também pelas exposições. Vamos às perguntas, então.
chegaram algumas perguntas pelo nosso chat no YouTube. Eu vou ler algumas aqui. Elas não estão sendo direcionadas, tá? Então, se você tiver preferência por responder ou não, aí fique à vontade. A primeira pergunta é do Felipe. Ele pergunta o seguinte: como ambos os professores veem a atração de filósofos jovens por Nietzsche? Essa é a pergunta. Obrigado. Esse caso poderia responder, não? Enfim, de modo muito geral, para em seguida passar a palavra para o professor Ivo, filósofos jovens, eu acho que nós temos que pensar aí, talvez, em vários fatores, né? Como o professor Ivo também trouxe na fala dele, a Nietzsche agora ele faz parte do panteão filosófico, né? Então, ele está na academia. Então, talvez um dos fatores que levam as novas gerações a se interessarem por Nietzsche um dos fatores, se deva precisamente à inserção acadêmica do próprio Nietzsche. Então, Nietzsche está presente em cursos, em palestras, em colóquios, etc., né? Este é um ponto. Mas também há outras vias. Pode ser esse Nietzsche pop que nós temos aí, né? Enfim, que outro filósofo tem os seus livros nas estações de metrô? Basta você colocar uma moedinha ali e você tem um exemplar de uma tradução, em geral, péssima, de péssima qualidade, mas você tem um exemplar de, enfim, muito mal traduzido, de um texto que seria, em princípio, de Nietzsche. Eu acho que há um descolamento também entre o nome Nietzsche e a obra de Nietzsche. Nem tudo, como o professor Ivo trouxe, nem tudo que se diz pertencer a Nietzsche é de fato dele, né? A quantidade nas redes sociais de frases que nós encontramos atribuídas a Nietzsche é enorme. Nietzsche deveria ter vivido 80, 100, 120 anos para produzir todo esse número de frases que se atribuem a ele. Era o que eu diria, enfim, muitas são as vias, muitos são os fatores. Eu diria, antes de mais nada, que Nietzsche está no espírito da época, né? Ele está no l'air du temps, está aí presente, nós respiramos Nietzsche de uma forma ou de outra. Basta nós colocarmos o pé na rua, porque nos quiosques nós temos também publicações atribuídas a Nietzsche que são vendidas no metrô, como eu disse, em toda parte, né? Então, há este Nietzsche pop, digamos assim, né? E há o Nietzsche acadêmico, igualmente, né? Então, eu tenho a impressão de que são várias as vias. Essas seriam algumas delas. Sim, dentro da academia, ficando nesse setor apenas, hoje em dia a gente bem sabe a quantidade de pessoas que estudam Nietzsche. No caso do nosso grupo, o GEM, Grupos de Estudos Nietzsche, né, que tem várias células pelo país todo, enfim, e temos uma produção grande, existe a revista Cadernos Nietzsche, etc. Ou seja, tem uma produção considerável em torno do pensamento de Nietzsche que faz com que eles, enfim, talvez se sobressaia frente a alguns filósofos, né? Para além disso, o que a professora trouxe, puxando um fio da fala dela, quando ela enfatizou o caráter iconoclasta do pensamento de Nietzsche, né? Para esse segmento, o acadêmico, né? Enfim, esse ponto, esse Nietzsche que ganha força, essa leitura de Nietzsche que ganha força a partir de um determinado momento, eu acho que passa a ser também muito atraente para os jovens. A diferença, eu diria, de que, sim, um Nietzsche com traços mais conservadores tivesse aparecido de início entre nós, dificilmente essa atração se daria, excetuando, evidentemente, por segmentos ou grupelhos de extrema-direita, né? Mas, para nós, enfim, que estamos um tanto sob o guarda-chuva das humanidades, enfim, uma aproximação por essa via, enfim, ou unicamente
nessa direção, enfim, dificilmente se daria. Obrigado pela resposta. Temos várias outras perguntas chegando aqui. A próxima é da Amanda. Ela pergunta o seguinte: como o professor e a professora pensam a utilização de conceitos e temas atuais para submeter o pensamento de um filósofo do século XIX? Esse procedimento não poderia incorrer em imprecisões conceituais, tendo por base o horizonte afirmativo que se apresenta na filosofia nietzschiana? Muito obrigado. Muito obrigada, Amanda, pela sua questão. Na verdade, nós falamos já um tanto de metodologia aqui, e eu diria o seguinte: quando nós trazemos, se nós nos reportarmos lá à filosofia francesa da década de 60, em particular a filosofia de Foucault, mas não só, eu traria os três, Foucault, Deleuze e Derrida, Barthes também poderíamos trazer. O que nós vamos ter? Nós não temos especialistas de Nietzsche. Nós não temos um trabalho de historiadores da filosofia, que é o trabalho esse a que nós estamos habituados, né? Nós temos por hábito fazer. Foucault mesmo deixou muito claro numa entrevista, que ele quer fazer ranger o pensamento de Nietzsche. Então, a relação que ele tem com os textos de Nietzsche não é a relação de um comentador, de um historiador da filosofia com o seu objeto de estudo. A relação é outra. Na verdade, Nietzsche se converte numa caixa de ferramentas para pensar, então, a atualidade. É dessa forma que os franceses da década de 60, 70, nesse período, lidam, dessa forma que eles lidam com o pensamento de Nietzsche. Eles vão pensar, por exemplo, os filmes de Godard, a música de John Cage, vão pensar, por exemplo, os squattings, né, as ocupações de prédios, a revolta das prisões. Tudo isso é pensado numa chave, não diria numa chave nietzschiana, mas numa chave que utiliza certos conceitos e temas, como você disse, Amanda, que provém de Nietzsche, para pensar a atualidade. Então, seria aí um Nietzsche como caixa de ferramentas, que é diferente, evidentemente, do Nietzsche como objeto de estudos de um historiador da filosofia. É interessante porque, indo na sequência do que a professora Scarlett Martin trouxe, a meu ver, é justamente nesse momento em que o Nietzsche de caixa de ferramentas aparece, que começa com força, essa asepsia do pensamento de Nietzsche. Ou seja, todos, principalmente os temas mais sensíveis, né, eles ficam de lado, um aspecto do pensamento nietzschiano passa a ganha mais luzes, né? E o contexto no qual Nietzsche criou tais conceitos, desaparece, né? Então, a caixa de ferramentas permite essa descontextualização dos conceitos de Nietzsche. Então, isso é feito e se utiliza, né? Isso que se utiliza, né, poderíamos dizer, não tem absolutamente nada a ver com a filosofia nietzschiana ela mesma, né? Ou seja, há um risco, enfim, isso pode ser feito, né? E pode produzir bons resultados, mas eu acho que é importante saber que estamos fora do guarda-chuva do pensamento de Nietzsche. Um problema que eu vejo é quando o sentido que Nietzsche atribui ao conceito, o sentido esse que está vinculado ao momento em que ele escreveu, né, é transposto para um momento contemporâneo, né, e passa a ser utilizado. Então, aí eu acho problemático, né? Então, a crítica de Nietzsche à democracia, né, tem a ver, enfim, não vou tratar dela aqui, né, mas está num enquadramento tal, né, que não poderia ser transposta, né? Então, aí é um equívoco enorme ao fazer isso, né? Então, lidar com a crítica que Nietzsche realiza da democracia só é possível se fazer dentro da história da filosofia, em que vamos verificando a maneira pela qual o pensamento filosófico vai se desdobrando em relação a um tema X, Y, Z, né? Então,
nesse tipo de trabalho, temos o pensamento de Nietzsche que se coloca, que se apresenta, né? E no caso, mas que não pode ser transposto para os dias atuais. E no caso do uso de Nietzsche, dos conceitos nietzschianos como para pensar questões diversas, a democracia, inclusive, né? É um conceito que se desloca, mas está completamente descolado do pensamento de Nietzsche. Não é mais o pensamento de Nietzsche, né? Então, uma coisa é o uso e outra coisa é o trabalho em história da filosofia, que vai permitir uma reflexão de outra ordem daquela que se realiza, embora por vezes em relação ao mesmo tema, que se realiza com conceitos provenientes de Nietzsche, mas com caixas de ferramentas. Então, são trabalhos diferentes e que não podem ser misturados e que precisam ser, de fato, separados um do outro, porque, caso contrário, geram certas confusões que não, enfim, que comumente encontramos um ou outro fazendo por aí. Obrigado pela resposta, professores. O Frederico, ele pede para que se esclareça uma questão conceitual. Ele pede para que explicar, eu vou ler a pergunta, né? Explique, por favor, o significado do termo Übermensch, né? Super-homem, utilizado por Nietzsche. Sim, eu gostaria de lembrar, na verdade, do convite que me foi formulado pelo professor Silvio Rosa para o lançamento de uma revista do campus de Guarulhos, da Unifesp, do Léo Prat, né, a revista do Léo Prat, justamente no laboratório de... Vocês de tradução e estudos da linguagem. De tradução e estudos da linguagem, perfeito. E naquela ocasião, enfim, foi feita uma live com o professor Silvio Rosa e com o Tomás, e com o professor Tomás, cujo sobrenome, o professor Tomás vai me perdoar a minha falha memória. E naquela ocasião foi muito interessante, porque nós tratamos de vários termos, de vários conceitos presentes na filosofia nietzschiana e das dificuldades de tradução desses termos. O Übermensch foi traduzido pelo Rubens Rodrigues Torres Filho por Além do Homem. Ele será traduzido também no Brasil por Super-Homem. E eu tenho eu faço graves reparos à tradução de Übermensch por Super-Homem. Porque vamos desmembrar aqui o termo Übermensch. Mensch é ser humano de modo geral, né? E Über é um prefixo que indica um movimento horizontal. Quando eu vou atravessar uma rua, eu uso o termo überqueren para atravessar. Überqueren. Portanto, horizontal o sentido do movimento. Super-homem já indica um sentido vertical. Super. Nós temos já aí uma hierarquia, antes de mais nada, né? O superior e inferior. Então, por essa razão, essa é uma das razões pelas quais me pareceria equivocado traduzir Übermensch por super-homem. Bem, no entanto, é uma tradução que existe entre nós, existe também em outras línguas. Outras línguas optaram, alguns tradutores para outras línguas optaram por prefixos que indicam essa verticalidade que não é compatível com o próprio conceito de Übermensch. E o que é este além do homem? Na tradução do Rubens Rodrigues Torres Filho. É algo que nos leva além da maneira pela qual o homem é concebido até então. Da maneira pela qual o homem é concebido pelo cristianismo e pela metafísica. Pelo platonismo, pelo cristianismo, etc. Ou seja, o homem é visto, tanto pela religião cristã quanto pelo pensar metafísico. Eu teria de esclarecer aí pensar metafísico, é a duplicação de mundos. Este
em que estamos aqui e agora, e um mundo transcendente, suprassensível, etc. É visto justamente como um ser duplicado, possuidor de corpo e alma. Mas ainda é visto como uma criatura em relação a um Criador, que foi criado por um Deus onipotente, etc., com todos aqueles atributos que conhecemos. Além do homem, ela surge no terceiro parágrafo do prólogo, de Assim Falava Zaratustra. No segundo parágrafo, Nietzsche vai dizer: Deus está morto. Então, se no segundo parágrafo ele diz que Deus está morto, isso significa que esse Criador não existe mais. E se esse Criador não existe mais, o homem tem de ser concebido de uma outra maneira. Ele não pode continuar sendo uma criatura criada por um Criador. Ele vem substituir essa concepção de ser humano como criatura de um Criador. O além do homem, então, será aquele ser capaz de propiciar a transvaloração de todos os valores, ou seja, a supressão desses valores que foram instituídos e que ganham a sua legitimidade no além, no outro mundo, etc. Valores esses que privilegiam a alma em detrimento do corpo, que privilegiam a outra vida em prejuízo desta, etc. Enfim, para passarmos daí para a criação de outros valores. Valores centrados no corpo, nesta terra e nesta vida. O homem, esta outra concepção de humanidade, de ser humano, ela vem junto com o projeto filosófico, que é o grande projeto filosófico de Nietzsche, a meu ver, de transvaloração de todos os valores. Professor Ivo, gostaria de comentar também sobre o conceito? Não tenho mais nada a acrescentar. Ok, vamos para a próxima pergunta, então. A Pan pergunta o seguinte, né? Ela pergunta se é correto afirmar que Nietzsche foi um pensador extemporâneo, ou como outras filosofias progressistas, como Huxley, que era alguém que analisava as coisas de acordo com o seu tempo. Essa é a pergunta dela. Então, eu passo de imediato a palavra ao professor Ivo. Bom, a gente bem sabe que alguns dos primeiros escritos de Nietzsche, ele intitulou de Considerações Extemporâneas. Havia um projeto para escrever muitas considerações extemporâneas, apenas algumas foram escritas. Eu dividiria 4, né? Eu diria que as duas primeiras são mais críticas e as outras já apontam para uma concepção de cultura que ele vai defender até as suas últimas obras, né? E tanto as primeiras como as duas primeiras como as duas últimas vem intitulado como Considerações Extemporâneas. E aí cada uma tem o seu título próprio, né? Eu vou ficar, enfim, só 2 palavras sobre então, o extemporâneo, né? Enfim, acho que a professora Descaso poderia tratar muito mais, tem um texto sobre isto, sobre a posição de Nietzsche como um extemporâneo, né? O que eu queria falar sobre o extemporâneo, né? Que é, no meu ver, enfim, é um Nietzsche fazendo um tanto propaganda dele próprio, né? Uma vez que, enfim, nesse primeiro momento no jovem Nietzsche, isso ainda tá a caminho, mas como a gente, como o professor Descartes Martin disse há pouco, ao falar sobre Übermensch,
enfim, tem essa concepção de que de uma nova humanidade em que não se pauta mais por essa divisão de mundos, né? No momento, há essa ideia de se ir para além de bem e mal. Para além de bem e mal significa para além dessa dicotomia bem e mal, ou seja, essas dicotomias elas são suprimidas. Então se vai para uma esfera em que não há mais essas divisões, né? Bom, com o extemporâneo, há um tanto dessa ideia de que, enfim, numa sociedade cristã, em que essas divisões de mundos estão pressupostas, né, que impregnam absolutamente tudo, né, o nosso pensamento ele é, em grande parte, dicotômico, né, a linguagem é dicotômica, etc., etc., né. Desse ponto de vista, Nietzsche pode se colocar, bom, pode se dizer como um extemporâneo. Está pensando para além disto. Né? Mas, né, eu chamaria a atenção para um outro aspecto, que seria este que está vinculado àquilo que, a meu ver, ele persegue até suas últimas obras, como dizia há pouco, que é uma determinada concepção de cultura. Né? E nesse objetivo do filósofo, que é restabelecer, na verdade, uma concepção de cultura que se fez presente durante um pequeno momento na Alemanha, nesse percurso, nessa tentativa, né, é onde aparece justamente a fascista conservadora de Nietzsche. Né? E nessa direção, poderíamos dizer que o extemporâneo, que está presente já no título das considerações contemporâneas, ou na maneira pela qual ele quer se colocar, né? Maneira essa que vai até uma das suas últimas obras, o Ession, né? Esse extemporâneo, né, é muito pouco extemporâneo. É extremamente contemporâneo e, portanto, tem um lado extremamente conservador. Então, do ponto de vista do projeto afirmativo do pensamento de Nietzsche, poderíamos dizer ele é extemporâneo, né? Uma vez que tem um projeto que, dada a sua radicalidade, não tem como ser implementado, né? Enfim, então, qual a viabilidade da transvalorização de todos os valores ocorrer? Enfim, difícil. Né? Então, desse ponto de vista, digamos, é um extemporâneo, está pensando para além do seu tempo, mas, do ponto de vista do seu objetivo, mais comezinho que ele persegue, que é uma determinada cultura, né? Todos os movimentos conceituais ali realizados, visando a atingir esse estado cultural que desapareceu, né? Diríamos, Nietzsche é um pensador extremamente contemporâneo a ele. Portanto, muito pouco dessa perspectiva extemporânea. Obrigado, professor Ivo. Temos aqui uma outra pergunta, dessa vez do Geraldo. Eu vou colocar no nosso chat, para caso vocês queiram ler de novo. Né? A pergunta dele é a seguinte: de que maneira seria possível conciliar os métodos genético-estrutural, no caso do texto de Nietzsche, né? No trato do texto de Nietzsche, com a metodologia da pesquisa de recepção, que no caso é fundamentada em Agnes Heller? Obrigado. Enfim, na verdade, eu vou deixar a resposta com o professor Ivo da Silva Júnior, mas eu gostaria de dizer ao Geraldo o seguinte, que, no meu entender, um trabalho de recepção, ele também exige conhecimento, eu diria um excelente conhecimento dos textos do filósofo. Eu responderia ao Geraldo, enfim, eu agradeci as questões feitas anteriormente, agradeço a todas e todos que fizeram, obrigado também a Geraldo agora, que são as etapas, né? Que são as etapas de trabalho, né?
no caso da utilização do método estrutural, ele é utilizado para um primeiro momento, para o primeiro contato com o texto de filosofia, né? Mesmo aqueles que, bom, mesmo aquele, digamos assim, um dos principais responsáveis pelo método entre nós, o Porchat, enfim, fez inúmeras críticas posteriormente a essa metodologia. Críticas essas que se deram muito por conta dos limites dela, né? Só que, né, esses limites, né, só que é importante saber que ela tem, de fato, um limite, porque ela tem como objetivo um primeiro momento da aproximação com o texto, né? Se faz por aí, né? Se parássemos aí, haveria um problema, né? Mas não se para aí, né? Se parássemos aí, para além de um problema, um tanto Porchat, até onde me recordo, enfim, você ingessa um pouco o pensamento, etc., né? Um outro, eu diria, se pensarmos no Paulo, bom, com o Paulo Arantes, se pararmos aí, teríamos o que ele desenvolve, que é a ideologia francesa. Temos aí a ideologia francesa completamente montada, completamente posta, mas esse é o primeiro momento, né? E é um trabalho que, na filosofia, nesse primeiro momento, enfim, é fundamental esse corpo a corpo contexto que esse tipo de metodologia permite. Então, essencial. Bem, há outros momentos. E nesses outros momentos, aquilo que ficou de fora, que Ghost dizia que tinha de ficar de fora, toda a etiologia, né, ela pode ser acrescentada. Sendo que, ou seja, esse primeiro momento feito, né, desvendada a estrutura do texto, né, eu acrescento algo mais. Né? Aí o método genético entra. Né? E podemos ir até mais além, ou seja, são etapas do trabalho. Né? Então, todas essas etapas do trabalho, né, é aquilo que há pouco, enfim, de início, o professor Scarlett Martins diz, bom, é isso que temos de fazer. Né? Isso feito, né, teremos condições de lidar, teremos condições de olhar de fora. No caso, a gente está falando de Nietzsche, o texto nietzschiano, e ver como ele foi apropriado. Né? Então, ver em que medida saiu do contexto, não saiu, foi utilizado assim, foi utilizado assado, etc., etc. Né? Então, há um trabalho metodológico prévio que se faz, né, em etapas. Né? Isso feito, temos um trabalho que se acrescenta, né, uma vez que é um trabalho de outra natureza, então se acrescenta com uma outra metodologia, que é o trabalho de recepção. Né? E nisto, né, até onde eu consigo perceber, por hora, uma das vias frutíferas é essa que nos apresenta Agnes Heller. Agnes Heller, que é uma pensadora de esquerda, que a gente bem sabe quais são os referenciais teóricos dela, né? E a partir daí tem uma concepção filosófica por trás e que nos permite justamente realizar uma abordagem que é esta, enfim, para verificar a maneira pela qual uma recepção de um pensamento se dá. Professor Scarlett, gostaria de complementar? Não, eu não tenho mais nada a acrescentar. Enfim, na verdade, é exatamente o que eu penso. É preciso, primeiro, conhecer muito bem as ideias do filósofo, ter uma familiaridade, um corpo a corpo com seus textos, para depois, como disse o professor Ivo, com um certo distanciamento, olhar as apropriações que foram feitas desse pensamento. Senão, não é possível trabalhar com a ideia sequer de apropriação, se não se conhece efetivamente. Uma pergunta do Murilo. Uma pergunta um pouco extensa, então eu vou colar ela aqui no nosso chat novamente. Só um segundo. A pergunta é a seguinte. Na tentativa de Nietzsche de afirmar uma filosofia da imanência, né, uma filosofia da vida, logo, então, tendo uma crítica radical à moral kantiana, por se tratar de uma moral baseada na coisa em si, né, a filosofia transcendental, poderia-se pensar que a vontade de potência
cairia naquilo que ele mais critica, pois essa vontade, de algum modo, se assemelha à vontade de Schopenhauer. Portanto, tratando justamente da metafísica, continuando a questão, né, poderia dizer que o kantismo e o idealismo alemão ainda ressoam nas entrelinhas de Nietzsche? Obrigado. Não, sou eu quem agradeço a questão. Na verdade, é uma questão que tem surgido há tempos. Eu lembro aqui do nosso 45º Encontros Nietzsche, organizado pelo GEM, recentemente, em que eu tive a oportunidade de dar uma conferência sobre Nietzsche e Kant, e uma pergunta desse teor, enfim, similar a essa, tinha surgido na ocasião, né? Bem, sim, estamos de acordo que a filosofia kantiana, como o próprio Nietzsche diz, é uma filosofia de portas dos fundos, porque depois de ter escorraçado a ideia de imortalidade da alma, mundo como síntese de acontecimentos e Deus, depois de ter escorraçado essas ideias do domínio da teoria do conhecimento na primeira crítica, na crítica da razão pura, permitiu a ética transcendental dessa primeira crítica, com a resolução da terceira antinomia, permitiu que essas mesmas ideias entrassem, portanto, fundos e viessem vigorar, ou melhor ainda, viessem constituir a base da doutrina moral. E aqui a pergunta, ela diz respeito, na verdade, à coisa em si. Se seria possível nós identificarmos a vontade de potência nietzschiana com a coisa em si kantiana. O que é a coisa em si? Nós temos, antes de mais nada, uma distinção entre coisa em si e fenômeno, né? O fenômeno como esse Erscheinung, né? O fenômeno que é aquilo que nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos. É o mundo tal como ele nos aparece. E a coisa em si é incognoscível. Ela está para além do nosso conhecimento, porque ela não se situa nas coordenadas, porque é só aquilo que entra no tempo e no espaço que pode ser passível de ser conhecido pelo ser humano. Então, a coisa em si ela é incognoscível. Nós não temos acesso a ela, não podemos conhecê-la. Eu acredito, antes de mais nada, que a questão do conhecimento em Nietzsche ela não se dá da mesma maneira que em Kant. Kant se pergunta, nós sabemos, pelas condições de possibilidade do conhecimento, antes de mais nada. Não é? É o que nós vamos encontrar na estética e na analítica transcendentais da primeira crítica. Se é verdade que Nietzsche coloca também a questão pelas condições de possibilidade do conhecimento, ele fará isso numa outra chave. Foucault diria numa outra episteme. E que chave seria essa? Antes de mais nada, numa chave que vai trazer, por um lado, a biologia e, por outro lado, a história. Só é possível pensar no conhecimento a partir desses parâmetros agora, biológicos e históricos. Porque o conhecimento, para Nietzsche, nós vamos encontrar várias concepções de verdade na filosofia nietzschiana, mas que não tem nada a ver com a concepção de verdade que nós encontramos na filosofia kantiana. O que é verdade e erro em Kant? Erro é tudo aquilo que ultrapassa o âmbito de atuação específico de cada uma das faculdades. Quando a razão, por exemplo, não é? Que é a faculdade de generalização e sistematização do entendimento, que é aquela faculdade que entra no processo de cognição, no processo de conhecimento, então daí nós temos um erro. Por isso que não dá para conhecer a coisa em si. A coisa em si ela é afirmada pela razão.
mas ela não é passível de ser conhecida através da sensibilidade e do entendimento com o uso do esquematismo transcendental da imaginação. Enfim, eu estou entrando muito fundo na filosofia kantiana, não era a minha intenção, mas para nós respondermos a essa questão específica, nós temos de deixar bastante claras as distinções entre esses dois horizontes teóricos. Uma coisa é a filosofia transcendental, é o criticismo kantiano. Outra coisa é a filosofia nietzschiana. Então, na filosofia nietzschiana, o que se conhece? Qual é a concepção de verdade que se tem? Eu dizia, há várias. E uma delas que me parece importante trazer aqui e agora é que a verdade, o critério da verdade é a verdade, no fim das contas, né, é na utilidade biológica. É verdadeiro o quê? É verdadeiro todo juízo que pode contribuir para a sobrevivência da espécie, para o desenvolvimento da espécie e daí por diante. Portanto, nós estamos muito longe do referencial kantiano. Não está aqui preocupado, não é, em conhecer coisa em si alguma. A vontade de potência ela não desempenha esse papel. A vontade de potência, no meu entender, Nietzsche poderia muito bem ter aberto mão desse conceito de vontade de potência quando ele chegou a elaborar a sua teoria das forças. Ele não precisava mais desse conceito. Porque, na verdade, o que é a vontade de potência? É essa vontade de ir sempre além, sempre adiante, que está presente no ser vivo, isso num primeiro momento. Mas ainda, nos seres vivos microscópicos que constituem um organismo, qualquer organismo, seja ser humano, planta ou animal. Depois, Nietzsche elabora a teoria das forças e vai dizer que tudo aquilo que existe, seja matéria inerte ou vida, tudo, tanto não só a vida, não só os seres vivos, mas a matéria inerte também. Tudo é constituído por forças que agem e resistem umas em relação às outras, querendo sempre ir além. Presente agora a vontade de potência. A vontade de potência, ela é este querer sempre ir além de todas as forças que constituem o mundo. Portanto, nós estamos, eu insisto ainda uma vez, muito distantes da coisa em si kantiana. Quanto a ser a filosofia nietzschiana uma metafísica ou não, eu acho que isto é uma discussão muito mais agora com Heidegger. Porque Heidegger vai dizer que com Nietzsche o feitiço se virou contra o feiticeiro e que, na verdade, Nietzsche continua preso nas teias da metafísica. Aqui na resposta, mas eu vou dizer unicamente que, no meu entender, o projeto heideggeriano já está em grande parte, é claro. Portanto, aquilo que... Então, por essa razão, inclusive, é preciso, não é? É preciso desqualificar a filosofia nietzschiana e lançá-la lá na seara da metafísica. Porque Heidegger, ele quer ultrapassar a esfera da metafísica. Bem, mas eu vou interromper aqui, na verdade, eu peço que me perdoem, né? Me perdoem por ter sido tão longa na minha resposta. Eu gostaria apenas, eu acredito que nós vamos encerrar em breve, eu gostaria apenas de deixar aqui o meu convite, em nome do GEM, do Grupo de Estudos Nietzsche, para que acessem os nossos canais. Nós temos o site do Nietzsche, que traz aí as informações sobre o nosso grupo de pesquisa. Eu diria que atualmente nós somos cerca de 50 integrantes, espalhados desde o Ceará até o Rio Grande do Sul. Nós temos a nossa página no Facebook, nós temos os cadernos Nietzsche, enfim, que são publicados 3 vezes ao ano. O professor Ivo da Silva Júnior é um dos editores dos cadernos Nietzsche, junto com o professor Márcio. Temos a coleção Sendas e Veredas, já publicamos 25 títulos, enfim, que também são livros publicados 2 vezes por ano. E os encontros Nietzsche, que nós acabamos de realizar agora em outubro,
o 45º Encontros Nietzsche. Procuramos realizar 2 vezes por ano, sempre em maio e em setembro. Eu deixo aqui o convite, inclusive, para levarmos adiante essa nossa conversa, que sempre me traz tanta alegria. Para agradecer uma vez mais essa oportunidade de participar da 14ª edição da Sofia, agradeço o acolhimento e parabenizo, felicito uma vez mais os organizadores por essa tão bela iniciativa. Obrigado, professora. Nós que agradecemos também a sua participação e a sua explicação. Como a professora Scarlett disse, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final da palestra. Eu vou pedir para o professor Ivo também complementar algumas coisas em relação a essa fala final, né? Se ele quiser complementar alguma coisa que ele disse, ou então deixar uma mensagem final, fica à vontade, tá, professor? A palavra é toda sua. Então, obrigado, Henrique. Enfim, não teria nada, enfim, para acrescentar a resposta do professor Scarlett Mato. Eu gostaria, sim, de agradecer, enfim, novamente o convite feito por vocês, que organizaram Sofia nessa 14ª edição, né? Como eu disse de início, sem todo o esforço que vocês estão fazendo nesse momento extremamente difícil. Então, parabéns novamente pela organização e pela ousadia do tema, né? Enfim, uma vez que teríamos muito para falar sobre o tema do ponto de vista da escolha ele mesmo, enfim, uma vez que não é, digamos assim, uma categoria filosófica propriamente dita, mas como abordar filosoficamente essa questão, né? Ou seja, como vocês devem ter visto, eu gosto muito de questões metodológicas e, portanto, dessa perspectiva, eu acho que também poderia haver uma boa conversa. Bom, então, novamente, obrigado e por vocês que organizaram e por todos que nos acompanham nessa mesa de início de tarde. Obrigado, professor Ivo. Só lamento realmente que nosso encontro não seja mais longo, né? Mais prolongado. Mas tenho certeza que valeu para todos e todo mundo conseguiu extrair muitos ensinamentos das respostas de vocês. Então, novamente, muito obrigado pela participação, tá?